sabendo que os aposentados, nesse momento de pandemia, viraram esteio da família. Então, precisamos de um socorro. Então, nós temos um projeto do Dr. Sandro, o 14º salário, mas hoje, que outro momento nós vamos falar sobre isso, mas hoje é dia de votação da medida provisória 936, onde nós conseguimos incluir aqui um projeto de minha autoria, o PL 2017, que aumenta a margem do consignado. Capitão, o que é margem? Você que não sabe o que é margem consignada, o seletista, o servidor público, o aposentado, o pensionista, ele tem direito a um empréstimo que desconta o empréstimo direto do salário. E isso faz com que os bancos ofereçam os juros mais baixos do mercado. Nosso país é o país do juro alto, onde é difícil empreender, é difícil abrir um novo negócio, é difícil gerar emprego. Então, você ter acesso a um juros baixo é essencial para o desenvolvimento do país, para o do cidadão que quer empreender, que quer seguir a sua vida natural. Então, o aposentado, nesse momento de pandemia, viraram os esteios da família, porque muita gente perdeu o emprego. Então, você ter essa... Tá tudo certo aí? Você ter essa capacidade... Foi? Dá um tempo, então? Aguardo. Ô, Alexandre, eu acho que a minha conexão está continuando aqui. A nossa está em dia ainda. Diz que caiu lá. Pode continuar? Pessoal, desculpa, a internet deu um problema agora. Nós estamos falando da medida provisória 936. Medida provisória muito importante que salvou várias empresas, vários empregos. Mas, nessa medida provisória, muitos trabalhadores tiveram seu salário reduzido. E nós conseguimos encaixar nessa medida provisória o PL de minha autoria, que era o 2017, que aumenta a margem de consignável em 5% para seletistas, e aproveitamos e colocamos aposentados e pensionistas e servidores federais, que estava ao nosso alcance. Essa margem é importante, porque muitos aposentados estão endividados, fizeram empréstimo com juros altos, fizeram empréstimo com agiotas, e ele vai ter uma chance de ter acesso a um recurso, a um empréstimo com juros baixos, e assim pagar a sua dívida, reduzir a sua dívida. Ou então abrir um negócio, ou então socorrer alguém da família, que acontece nesse momento tão grave que o nosso país está passando. E nós estamos convocando aqui a tropa, porque hoje é a votação da medida provisória 936, que está incluso o aumento da margem consignável, que foi aprovada na Câmara dos Deputados por unanimidade, e esse texto agora está no Senado. E nós temos que cobrar os nossos senadores para aprovar, que agora não vai ser mais medida provisória, agora é o PLB 15, que é um projeto de lei de conversão. Ele vai ser de medida provisória para projeto de lei. E nós precisamos da sua ajuda hoje para cobrar os nossos senadores. Os seus senadores de cada estado, são 3 por estado, ao todo são 81. Nós vencemos na Câmara dos Deputados com 503. Agora temos que vencer no Senado. Então, se você apoia esse projeto, compartilhe agora essa live, participa e vamos continuar a maratona para conseguirmos logo essa vitória da aprovação. Então, hoje, eu quero passar a palavra agora para o nosso amigo João, da Financeira. João, é isso mesmo? Complemente aí a minha fala. Muito obrigado, capitão. Mais uma vez, um grande prazer aí estar do seu lado, do lado dos meus colegas aí, do Felipe, do Dr. Sandro, do Milton também, que não está presente aqui. A gente fica muito feliz em saber que a gente está fazendo uma movimentação que é em prol do povo, né? Como você disse várias vezes, todo o poder emana do povo. Então, é importante a gente estar junto, né? Eu sempre digo, juntos de coração. É importante nós, que agora estamos tão próximos de vencer essa luta, até gostaria de falar uma declaração do senador lá, o Everton, teve infeliz
né, declaração que era contra a margem, ele dizendo que realmente iria comprometer mais os aposentados, e justamente pelo contrário, né, eu que tenho esse conhecimento dentro do consignado, já trabalho há muitos anos com isso, e eu sei que isso vai ajudar sim os aposentados, porque vários já têm empréstimos aí com crédito pessoal, estão pendurados no cheque especial e são juros muito mais altos. Então, esse projeto, capitão, que você colocou, ele vai sim ajudar muito e vai ser aprovado hoje, porque a gente está junto de coração, a gente está unido junto com as pessoas, os meus colegas também estão de parabéns, né, porque realmente a gente está ajudando, né, o povo, a gente está colocando voz para eles, a gente tem a felicidade de Deus nos dar esse voto de confiança para nós ter a voz e passar para as pessoas o bem. Nós estamos compartilhando o bem aqui nos nossos canais, fazendo o bem em prol dos nossos aposentados e pensionistas que estavam realmente esquecidos e agora, através do seu projeto, da nossa voz aí, estão realmente ganhando força cada vez mais aqui no Brasil. Nosso muito obrigado mais uma vez para o capitão aí, que está de parabéns. Está sem o som. Muito obrigado, João, pelas palavras. Agora eu quero passar a palavra para o nosso youtuber Felipe Brito. Felipe, o PL 2017, que aumenta a margem de 5%, é importante para o país? Você que lida também direto com os aposentados, recebeu muitas mensagens sobre isso? O que tu tens a falar sobre esse aumento da margem de 5%? Nós conseguimos colocar na medida provisória 936, que está indo para votação hoje, às 4 horas da tarde, está previsto. Opa, boa tarde a todos aí, galera dos canais. Gente, muito importante. Na verdade, é o que eu venho falando, não é a nossa margem. Ia ser muito difícil, capitão. Se fosse eu aqui pedindo, o Milton, né, o João, você... Não, essa margem não é nossa, é do aposentado. Foram eles que foram lá na rede social, eles foram pedir. E o que deu força para a gente correr atrás dessa aí? A história. Eu já sabia muito, né, na ponta que nós trabalhamos com consignado, nós já sabíamos do poder, né, dessa taxa de juros, que a gente está sempre batendo na mesma tecla, da taxa de juros de 23% ao mês. É um absurdo. Antes dessa margem, eu já trabalhava em cima disso, né, tentar tirar essas pessoas de uma taxa de 23% ao mês, que compromete ainda mais 30% da sua renda. E eu já não via mais solução, porque o cliente ele já não tinha mais margem, não tinha de onde tirar. Já tinha refinanciado, já tinha feito toda a margem, o aumento é muito pouco, né, do salário mínimo, e não dá para cobrir. Gente, o mais importante, tá? Não é só quitar os 23%. Quando você faz a quitação, você amortiza todos os juros. Então, veja bem, esse aposentado, em um ano, né, eu fiz a conta aqui, às vezes dá 360% ao ano. E o que ele vai? Ele antecipa essas parcelas, ele tira os juros todos, capitão. Então, o aposentado que pegava R$1.000 e pagava aí em torno de R$300 por mês, se ele fizer R$1.000, ele vai pagar em torno de R$24. Isso não faz diferença? Faz diferença sim na vida desse aposentado, tá? Eu até comentei numa live aqui, o rapaz entrou comigo, mas como assim as pessoas estão esperando a margem para comer? Capitão, infelizmente, tem acontecido. Tem pessoas que estão pegando a margem para trocar de carro, tem gente que está pegando a margem para quitar empréstimo, e pasme, sim, tem gente que está esperando para comer, para comprar a comida para dentro de casa. E eu acho isso, como eu venho sempre falando, capitão, não é a solução. Não é isso? Você está com a dor lá, você está com a ferida. A solução é tomar o remédio? Vai curar? Não. Mas ameniza a dor. E nesse momento, dessa pandemia, essa margem vai ajudar muito nessa dor, né? Mas eu acredito que ajudar muito, sim. Nós já falamos que tinha gente que era contra, mas não sabia da importância. Muita gente que foi contra, a gente já, né, até deputados aí, nós convencemos a ele que sim, a margem, hoje eles concordam conosco. Realmente essa margem vai ajudar muito. Muito obrigado aí por sua participação. Obrigado, Felipe. Vou passar a palavra agora para o nosso advogado, doutor Sandro. Doutor Sandro, o senador Everton, do PDT do Maranhão, se pronunciou contra o aumento da margem
com a justificativa que o aposentado ia aumentar a sua dívida, né? Que nesse momento de pandemia isso seria negativo para o aposentado. O que o senhor tem para comentar sobre esse posicionamento do senador Everton, do PDT do Maranhão? Boa tarde, capitão. Tudo bem? Olha, antes de te responder, eu vou só fazer um adendo que o pessoal me mandou aqui. Talvez muitas pessoas até não viram, mas a margem é muito maior do que a gente pode imaginar. Deixa eu explicar o porquê que o pessoal está falando muito. A margem é um projeto de lei, como muitos outros aí que visa beneficiar a população. Mas ela iniciou um marco onde as redes sociais alcançaram o Congresso. E o Congresso nos ouviu. Então, é a primeira de muitas. E o capitão ouviu. Então, aqui eu vou reiterar aqui a força da internet, a força dessa união, para explicar aqui. Quanto mais gente do nosso lado, mais força o povo tem. Eu sempre reitero para o pessoal se inscrever no canal do Felipe, do Milton, do João e do capitão também, que tem um canal lá. A gente precisa dar uma força, porque assim como nós estamos aqui representando vocês perante o capitão, passando aqui as informações que a gente pega, o capitão também tem um canal, a gente queria quanto mais gente inscrito, quanto mais gente, mais força. Então, esse movimento que as redes sociais iniciaram nesse mês é único. A margem, ela veio muito mais do que só para aumentar 5%. Ela veio para fazer história. Esse é o primeiro de muitos e muitos avanços que a gente vai ter a partir desses canais. Então, eu convido a se inscrever em todos esses canais que estão lutando em prol de vocês. Agora, partindo para a resposta com relação ao Everton. É juridicamente inconcebível entender um argumento de que é mais vantajoso para um cidadão pegar uma taxa de juros a 20% do que pegar uma taxa de juros a 1,8%. Explicando. Nós temos uma lei que ela tem uma falsa ilusão, que a principal lei que trata sobre isso é a 10.820. Ela, com o argumento de que não pode se endividar, ela limita o seu empréstimo a 30%, no caso do consignado, e mais 5% para o cartão. A questão é que é uma limitação, é uma proteção fictícia, porque eu não posso pegar aquele empréstimo com taxa menor, mas em contrapartida, eu posso estourar todo o meu orçamento com uma taxa de juros de um cartão de crédito, de um empréstimo pessoal que pode chegar a 20%. Então, é uma falsa ilusão. Então, assim, longe da gente falar que é uma má-fé do Everton Rocha, nada disso, tá? Mas, às vezes, ele não teve a percepção real do quanto essa margem pode vir beneficiar as pessoas. Então, olha só, trata-se de oferecer um crédito mais vantajoso. Eu reitero, o lógico que o melhor era não precisar de crédito. Era a gente estar numa situação livre de pandemia, onde ninguém estivesse precisando de dinheiro. Esse era o perfeito. Mas, entretanto, já que necessita, então vamos dar uma possibilidade de uma situação mais justa para essa pessoa que necessita. Então, eu acho que foi um argumento equivocado, mas que, graças a Deus, o relator ali veio e deu o posicionamento de excluir essa emenda e manteve o texto original. A única coisa que ele fez foi incluir uma emenda de redação, e a emenda de redação ela não vem atrapalhar esse nosso texto da MP 936. Então, ele segue firme e forte, e sendo aprovado, a gente tem grande chance de logo, logo a gente ter essa margem aí. Tá bom? Muito obrigado, doutor. Temos agora uma presença ilustre, o nosso jornalista Milton da Tunes. Milton, eu queria que você falasse aqui com os nossos seguidores, os nossos aposentados, que estão ansiosos, né? Você tem acompanhado as movimentações do Senado, está previsto para hoje, 4 horas da tarde, tem algumas novidades para nos atualizar aqui, Milton? E também colocar aquele pedido para cada um cobrar o seu senador. Hoje é muito importante de reforçar aquela cobrança. Pois é, capitão, boa tarde a todos. Esse é o trabalho que a gente tem empenhado, né, nos últimos dias, nas últimas horas, principalmente, através
através dos grupos, através de todas as formas que a gente tem tido contato com o aposentado e o pensionista mais próximo da gente, para que eles entendam aí a participação tão necessária e especial de cada um. E aí a gente já tem percebido, né, o quanto eles estão se sentindo úteis de verdade, indo na contramão daquilo que a grande maioria das pessoas acabam julgando o aposentado e o pensionista como pessoas que já não têm mais validade alguma para nada, né, que não servem mais para nada, e que hoje, essencialmente, são eles, como já foi dito aqui, o esteio da família. Então, a gente tem estado próximo a cada um, sentindo aí esse feedback deles, e essa ansiedade agora, lógico, né, nas últimas horas para que essa votação aconteça, a gente espera que ela realmente aconteça, que ela realmente seja positiva dentro daquilo que a gente está trabalhando e que a gente vem buscando para o objetivo principal, que é esse anseio, né, da população, né, desses 35 milhões de pessoas que aguardam já há dias por essa aprovação. Então, esse passou a ser o nosso anseio também, a nossa busca, né, para que tudo aconteça e aconteça efetivamente. Eu até queria fazer uma pergunta, capitão. Não. Parabéns aí, Milton, pelas palavras. E a gente tinha uma informação que ia ser às 14 horas e agora foi passado para 16 horas, é isso? Então, capitão, a votação ela vai acontecer sim às 16 horas. Acho que isso o povo também está esperando essa confirmação. Ela está confirmada para 16 horas, né? Excelente observação. João, teve uma mudança, estava previsto para 14, acabei de olhar no site do Senado e a previsão é para as 16 horas. Pode mudar a data? Pode até mudar a data. Nós vimos alguns posicionamentos conflituosos ainda sobre a medida provisória. Apesar de ter unanimidade aqui na Câmara dos Deputados, tínhamos vários partidos, inclusive o PDT era contra. Então, mas foi ajustado aqui na Câmara dos Deputados por meio de destaques, né? Os que estavam em conflito, os partidos de centro, de esquerda e de direita colocaram alguns destaques e foi alinhado o projeto, né? E no Senado, a informação que eu tenho, eu acabei de falar com o senador Plínio Valério, do Amazonas, ele acabou de me informar que está previsto, confirmou a previsão, a votação para hoje, às 16 horas, e que as emendas só vão ser aceitas emendas de redação, para que o projeto não volte para a Câmara dos Deputados. É uma informação importante. Porém, tem alguns partidos que estão contra, tipo o PDT, que nós precisamos dessa mobilização, mostrar que essa medida provisória, os ajustes que foram feitos são importantes, né, para a recuperação do nosso país, não só para os aposentados, mas para todo o país. Os aposentados é como se fosse, nós colocamos um aperfeiçoamento nessa medida provisória. Legal, olha, é bom a gente ter essas informações aí, que o povo está realmente ansiado, isso, a gente está com essa informação também, que infelizmente o PDT está indo contra, eu acho que eles não têm todas as informações, e é para isso que a gente está fazendo esse trabalho, a gente está em contato com as pessoas que têm a necessidade, dizendo para eles não ser ofensivos, eles estão só apenas mostrando a necessidade deles, eles estão mandando lá, eu preciso disso, porque eu não consigo outro tipo de empréstimo, porque o outro empréstimo é muito mais caro, gente que está precisando de remédios, gente que está precisando de cirurgia, inclusive tem vídeos aí em vários canais nossos aí, mostrando as necessidades das pessoas. Eu vi que lá o Everton, ele se mostrou contrário, como se fossem empresas de crédito consignado, que tem pessoas que nem são empresas de crédito consignado, que estão atrás disso, né, que estão vendo que é a necessidade real do povo, é isso que o PDT precisa estar sabendo. Eu sei que tem alguém deles que está vendo esse vídeo. Gente, vamos se informar, pega as informações direto com as pessoas, com os aposentados. É impossível que uma movimentação tão gigantesca assim não seja observada, não seja vista com os olhos das pessoas, não com os olhos do partido. Bom, esse projeto surgiu de várias demandas, né, da população, de muitos aposentados, muitos pensionistas. E não foi um projeto que surgiu, e aqui eu deixar claro, das empresas financeiras. Não foi os correspondentes financeiros que me procuraram, mas foram os aposentados. Então, é um projeto legítimo. Não que tivesse problema que fosse dos correspondentes financeiros, mas não foi. Aqui eu tenho que deixar claro. Quando eu recebi e utilizei a consultoria, nós tinha outros projetos aqui na casa já, alguns falavam em 10%, outros falavam em 7,5%, e nós entramos num consenso com o governo, com a consultoria,
com outros parlamentares de outros partidos, que 5% era um valor aceitável para que o projeto tivesse um bom andamento. Então, não partiu esse projeto de uma solicitação de correspondentes financeiros, mas foi de aposentados, de pensionistas que me procuraram e criei o projeto PL 2017. Agora, graças à mobilização dos senhores que têm acesso aos aposentados, aos seletistas, aos pensionistas, que têm esse acesso, o projeto ele ganhou um outro patamar. Ele ganhou uma visibilidade. Ele chegou ao ouvido de aposentados de todo o país. E isso foi mais demandado e o projeto foi ganhando força até que o presidente da casa, Rodrigo Maia, sugestionou de colocar o PL 2017 na medida provisória 936. E aí começaram-se as articulações com o governo. Fiz reunião com o secretário de governo, Bruno Bianco, o secretário Narlon da Previdência, e todos foram favoráveis à inclusão do PL 2017 na medida provisória 936. Por isso que estou confiante. Depois da aprovação do Senado, o presidente não vai vetar, porque já foi negociado com o governo, tanto antes de colocar o projeto, na medida provisória, e quando precisamos de apoio para a votação. Então, estamos muito próximos da vitória. Repito, precisamos continuar cobrando os nossos senadores para aprovar o mesmo texto que veio da Câmara na medida provisória 936. Se tiver alteração, que seja emenda de redação e o texto não volte para casa e o mais rápido possível o nosso aposentado, o nosso seletista, que não é só aposentado, os pensionistas, os servidores que estão passando dificuldades nesse momento de pandemia, que o país está passando dificuldade, que precisa de uma recuperação, e o acesso, mais uma vez, o acesso ao crédito com juros baixos é essencial para a retomada de crescimento, tanto da pessoa, né, como de empresas. Nosso país é muito burocrata, e a margem consignável é um pulo do gato para fugir dessa burocracia e acessar, né, quem é seletista, quem é servidor, quem é aposentado, ter o acesso a um crédito. E esse crédito, conversei uma vez com o Felipe saiu, acho que deu problema, mas que muitos aposentados abrem negócios, porque o aposentado, doutor Sandro, você que também tem muito contato, nosso jornalista Milton, o aposentado não para de trabalhar. O aposentado ele se aposenta e continua trabalhando. E, às vezes, ele quer colocar um negócio e é difícil acessar outros créditos. Ele pode utilizar a sua aposentadoria para abrir uma taberna, para abrir alguma questão de comida. Não sei qual o talento do aposentado, porém, surgem inúmeras oportunidades para ele complementar a renda. A gente sabe quando qualquer pessoa que se aposenta hoje, na nova Previdência, ela tem o seu salário reduzido. Naturalmente, dificilmente ela vai conseguir uma aposentadoria integral. E ele, para manter o padrão de vida, ele tem que complementar a sua renda. Ele continua trabalhando, só que em outras áreas, ou começa a empreender. É isso, doutor Sandro? Acontece? O senhor tem algum relato sobre isso? Sim, eu tenho até um caso que eu queria comentar com vocês aqui. Hoje eu estava vendo uma entrevista, inclusive, do Everton. Por quê? Porque a gente, como advogado, a gente tem que ter a contra-argumentação e tem que ver quais os pontos que a outra parte põe para a gente. Ele falou uma coisa que é interessante, mas que não condiz muito com a realidade. Ele argumentou essa questão de que era só para beneficiar financeiras, por isso que aumentaria a margem, e falou que o interessante seria só suspender as parcelas do consignado, mas não dá margem. Tá? Esse foi um argumento que ele utilizou. Então, eu vou pôr aqui o meu relato pessoal de quem lida com o povo aqui na condição de advogado. Uma senhora havia me mandado um e-mail e ela recebe uma pensão de um marido. O marido faleceu e deixou a metade de uma pensão para ela e a metade de pensão para o outro filho. Então, ela recebe meio salário para sobreviver. E ela trabalhava de diarista para sustentar o filho. Então, ela trabalhava de diarista, recebia meio salário de pensão e sustentava o filho. Com a pandemia, ela
perdeu todos os trabalhos. Então, sobrou meio salário mínimo para ela que mora de aluguel viver junto com o filho. E o auxílio emergencial do governo lhe foi negado, porque um dos requisitos é não receber nenhum benefício do governo além do auxílio do Bolsa Família. Então, infelizmente, lhe foi negado. E agora eu contraponho. Do que adiantaria suspender parcelas de empréstimo consignado se ela já não tem? Mas a questão é, ela vai precisar do crédito, não tem como. E ela, infelizmente, já recorreu à agiota. Então, ela conseguiu pegar o dinheiro com o agiota pegou o único carrinho que ela tinha como garantia, a única coisa que ela tem ali para se locomover, pegou isso como garantia e deu um pequeno prazo para que ela possa pagar. Então, assim, para a gente ter esses argumentos, para que a gente possa expor esses argumentos, a gente tem que ter a vivência do cotidiano das pessoas. Então, eu digo, a suspensão das parcelas é excepcional e necessário, mas isso não exclui a necessidade da margem de forma alguma, porque cada situação se adequa ao caso concreto. Isso é fato. Então, para uns a margem vai ser mais benéfica, para outros a suspensão vai ser mais benéfica, mas não quer, é aquele velho bordão, a gente não pode cobrir um santo para descobrir o outro. Entenderam? Então, assim, eu acho que os dois projetos, as duas pautas, correm em conjunto, e uma vai salvar parte da população, outra vai salvar a outra, e os dois vão socorrer algumas pessoas ao mesmo tempo. Então, parabéns para esse projeto, da margem do 5%, que assim ficou conhecida nas redes aí, né, margem dos 5%. Então, parabéns para esse projeto, parabéns para o projeto de suspensão também, e vamos entender, aqui agora é hora de unir forças, não é ter uma para excluir a outra, não. Beleza? Perfeito, doutor. A questão de suspender parcelas é muito mais complexo, porque nós vamos estar afetando capitais privados. Acho que a internet está um pouco ruim, então ia ter que ter uma discussão muito mais ampla para conseguir essa suspensão de empréstimos, né? É muito mais complexo. Então, nós vamos tentar por partes. Então, o projeto do aumento da margem, conseguimos um consenso, né? Conseguimos aprovar, conseguimos colocar aqui na medida provisória, passou na Câmara dos Deputados, terminando a aprovação dessa medida provisória, sancionada pelo presidente, aí vamos lutar para outros mecanismos. Nós temos também o SPC Serasa. Muita gente está tendo dificuldade também de acessar o crédito por questão de estar no SPC, estar no Serasa. A suspensão a gente pode levantar essa questão aqui no Congresso e eu me comprometo a debater com os partidos que são contra, os partidos principalmente neoliberais. Então, precisa conversar bastante com eles e encontrar, de repente, uma solução viável. Se não conseguir suspender, mas que reduza a taxa de juros, dê melhores condições para renegociar essa dívida, né? Então, pode falar. Doutor João está querendo passar a palavra para o João agora. Tá, até desculpa de interromper, essa é para o pessoal está pedindo aqui nos grupos também, assim, ó, o que pode impedir hoje de acontecer a votação? O pessoal nem dormiu, capitão. O pessoal aqui, os aposentados, e os grupos lá que estão mandando mensagem, estão perguntando, eles acharam que ia ser às 14 horas, e daí depois agora passou para as 16, e perguntando assim, se tem alguma informação, qual é o outro partido que pode estar indo contra, quais são os desacordos, no caso que está acontecendo da margem, e o que realmente pode impedir de não acontecer a votação hoje, porque a tensão hoje toda, né, os holofotes estão ligados à margem de 5%, é o Brasil inteiro aí, porque são os aposentados e pessoas ligadas aos aposentados, eu sei que estão assistindo agora, né? Meu canal aí já tem hoje, agora, mais de 800 ao vivo, então estão querendo saber quais podem ser os empecilhos de hoje ser votada a margem, capitão. Aqui no Congresso, tudo pode acontecer. Parece que não é real isso, mas o exemplo da medida provisória, que o relator era o deputado federal Orlando Silva, ele só conseguiu entregar o seu relatório
minutos antes de subir na tribuna para fazer a leitura. Então, até aquele momento, estava sendo negociado, estava sendo modificado o seu relatório. O relator, que é o Wanderson, ele, de Goiás, ele já informou que vai manter o texto da Câmara dos Deputados. Isso é um sinal muito positivo. Falou que vai manter o texto. E que pode ter emendas de redação. Emendas de redação é que não altera o conteúdo. Eu vou atender uma ligação aqui, vou passar a palavra, acho que o Milton quer falar também, vou atender, vou falar com o senador Eduardo Braga e já trago novidades. Fica na live aí. Opa, tem novidade. Vai lá, Milton. Bora lá. Na verdade, eu só queria chamar um pouco da atenção também. A gente viu uma fala de uma entrevista do senador Everton Rocha, onde, sinceramente, fica claro a distância, né, da realidade que ele vive com a realidade de quem está em busca desse crédito consignado. É assustador isso. Então, só comprova o quanto essas pessoas que estão aí com o poder em suas mãos estão, na verdade, distantes da realidade do povo. É assustador, porque ele tomaram a palavra para dizer que o crédito consignado nesse momento vai simplesmente endividar a pessoa e que ele não quer que essa dívida aumente. Na verdade, ele está fora da realidade. É aquilo que a gente já vem falando nos nossos canais e em outras lives. As pessoas, elas estão indo buscar o crédito consignado não é porque elas acham bonito fazer empréstimo, fazer dívida. É por necessidade. Aí ele se contradiz porque, ao mesmo tempo que ele fala, dando resposta para um grupo de jornalistas, né, na entrevista que nós vimos, ao mesmo tempo que ele diz que o intuito dele é não endividar mais esse aposentado, esse pensionista, e aí ele sugere a questão da suspensão. Ele esquece da real necessidade da busca, porque ele se contradiz quando diz que o aposentado e o pensionista recebe agora, em plena pandemia, filhos e netos porque perderam seus empregos e etc., e esquece que justamente por isso a necessidade aumenta de se ter um dinheiro a mais, né? Então você vê que tem uma incoerência na fala dele. Então é um discurso muito polido, muito bonito, mas para vender eu não sei para quem, porque não é para quem está vivendo a realidade da pandemia, né? Então nos chama muito a atenção isso. Hoje eu entendo que qualquer benefício real para o aposentado e para o pensionista é extremamente bem-vindo, seja suspensão para quem precisa da suspensão, seja o consignado para quem precisa do consignado. E aí eu chamo até a atenção para você, aposentado, você pensionista que nos vê agora. Tenham sensibilidade, pessoal. A gente escuta muita coisa nos grupos. Tenham sensibilidade para entender que se você não precisa da margem, respeita quem precisa. Se você precisa da suspensão que pode acontecer, respeita o outro também. Então, vamos nos unir nisso também. Então, que a gente possa entender que a nossa luta pela margem agora é para, né, especificamente para um grupo que necessita muito. Não é o teu caso? Beleza, mas vamos nos colocar no lugar do outro e entender que amanhã a gente vai estar lutando pela suspensão e continuaremos lutando por outros projetos, como é o caso do 14º. Então, nesse entendimento, onde todo mundo é importante, ou na busca, ou no recebimento da sua necessidade, vamos nos colocar no lugar um do outro, coisa que o deputado Everton Rocha não fez, né, com esse discurso, como eu já falei, muito bonito, mas para vender não sei para quem, porque não é para a realidade do brasileiro. Então, é muito importante que a gente entenda isso nesse momento. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa aprovação. A gente entende que o todo, né, dessa história, que a maioria dos senadores entendem a necessidade de você aposentado e de você pensionista, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai alcançar, sim, essa aprovação e vamos continuar lutando, como o doutor Sandro já falou, por outras pautas que beneficiam a todos. Fala aí, João. Milton. Oi, não, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho antes do João, pode ser? Pode falar. Pode sim. Pode. Vamos fazer já que a gente já passou para o momento de descontração, o capitão vai trazer novas informações ali para a gente. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos falar sobre empatia. Vamos explicar, vamos cada um aqui fazer um bate-bola rápido do porquê começou a lutar por essas pautas. Eu, papai e mamãe é aposentado, minha esposa é servidora e eu tenho uma filha autista. Esse é o motivo do porquê eu assumi essas pautas e luto. João, por que você está lutando por esse povo?
Exatamente. Então, parabéns por você estar lutando também, Sandro, eu te admiro como colega e por estar lutando pelos aposentados. E eu, nada mais do que já trabalho há 16 anos com eles, então eu sou praticamente um dinossauro do consignado, então eu entendo as necessidades deles. Pessoal, João, por favor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, a minha experiência vem de bastante tempo de saber das necessidades dos aposentados, e é por isso que eu luto. Eu luto, a minha frase sempre é verdadeira, é juntos de coração, os aposentados aí que estão junto com nós nessa luta. Parabéns, Sandro, e vamos junto nessa luta, e já passo para o meu amigo Milton. Passa a bola. Na verdade, eu sempre digo nas lives ou nos vídeos, a gente que todo mundo tem um aposentado ou em casa, né, ou uma avó, uma tia, um pai, uma mãe. Então, é muito fácil hoje a gente entender a necessidade dessas pessoas, porque a gente está juntinho delas, é a realidade da casa de cada um, né? Eu cuidei da minha avó nos últimos 4 anos de vida dela aí, até os 94 anos quando ela faleceu, então eu sabia qual era a necessidade dela, de pensar no neto, se está tendo o que comer, de pagar a conta de um filho. Então, a gente sente, como o Sandro falou, a empatia, porque a gente faz parte do processo, a gente faz parte do meio. A diferença hoje desse grupo de pessoas que se uniram em prol dos aposentados, dos pensionistas, que somos nós, a diferença é que a gente deixou de ver as notícias, de reclamar na frente da TV, e a gente veio fazer a coisa acontecer, né? Essa é a grande diferença. A partir do momento que você sai do sofá e diz, eu posso fazer alguma coisa, e a gente faz um grupo de 35 milhões de pessoas entenderem também que eles podem muita coisa quando se unem, aí é quando as coisas acontecem e a prova está aí, né? Felipe. É isso. Pessoal, depois... A minha história... Pode falar. Oi, Felipe. Vai falar mais alguma coisa, meu? Tem uma novidade aqui. Vamos lá, por isso capitão. que eu vou tomar a palavra e dizer que nós precisamos intensificar. Acabei de conversar com o senador Eduardo Braga e tem vários pedidos para retirar a questão da margem de 5%, informando ser matéria estranha à medida provisória. Muitos são favoráveis, né? Mas eles entraram nesse questionamento que houve na Câmara dos Deputados, nós conseguimos derrubar, né? Conseguimos entrar com consenso que não era matéria estranha, porque se trabalhadores seletistas estão com salários reduzidos e ele ter essa oportunidade, vão ter a carga horária reduzida pela metade e ele ter acesso ao crédito fácil, por que seria matéria estranha? Totalmente correlata. Porém, existem vários pedidos de vários partidos, não só do PDT, de outros partidos, informação agora do senador Eduardo Braga, que querem tirar a questão do aumento da margem de 5% por acharem que é matéria estranha à medida provisória. Então, nós precisamos, urgente, né, todos que estão ouvindo agora, os seguidores do Dr. João, Dr. Sandro, Dr. Milton, Felipe Brito, vamos entrar em contato agora com o senador, que é o relator. Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Vamos entrar em contato com ele urgente, para ele não retirar a margem dos 5%. Nós vamos continuar essa campanha. Até aqui foi muito esforço. Foi muito esforço, foram muitos aposentados, são esperanças que brotou em 30 milhões de aposentados, no mínimo, que estão passando por um momento difícil nessa questão da pandemia, que viraram esteio da família, que precisam abrir um negócio, seletistas. Olha como é interessante, eles tiveram metade do tempo agora reduzido, e a outra metade ele vai fazer o quê? Ele não pode querer complementar a sua renda, ter um acesso ao crédito com juros mais baixos. E eu até conversei com o senador até discorda na questão dos juros, ele não acha baixo, e ele tem razão. 1,8 ao mês dá mais de 20% ao ano. É 6 vezes mais a taxa Selic. Não tem bem mais baixo que os outros, né? Mas é bem mais baixo que os outros. É isso que eu não entendo, capitão. É 23% ao mês. Por que não se cobra, de verdade, os 23% ao mês das outras financeiras? Chega até 30%.
que não tem essa briga, essa luta aí que estão lutando contra a margem? Por que não tem essa luta? Ninguém fala nada. Aproveitar esse campeonato. Pode ser. O que está acontecendo? Pode ser questão de vaidade. Por quê? Ele me informa que o Senado também tem um projeto de margem de consignado e que eles vão querer negociar para enviar para a Câmara dos Deputados esse projeto essa semana ou na outra. Então, por questões talvez de protagonismo, de quem vai ser o pai da criança, nós ficamos aposentados a mercê. E eu abri mão. Você lembra que eu abri mão do meu projeto? Nós conversamos exatamente. Você falou ao vivo na live, eu te perguntei isso. Eu te perguntei isso. Por que você abriu mão para poder não ser protagonista e agora eles estão por vaidade? Ai, brincadeira, gente. Mas não vamos desistir, não. Vamos cobrar. Tá. Cobra agora dos seus seguidores, dos seus aposentados que têm contato. Oi. Gente. Isso. Tá bom. Eu vou colocar aqui na live o contato do senador Vanderlan Cardoso, para todo mundo ter acesso, e vamos fazer o nosso direito democrático de cobrar os nossos representantes. Todo poder, artigo 2, todo poder emana do povo e é exercido pelos nossos representantes eleitos. Então, nós temos que cobrar dos nossos representantes. Então, a cobrança ao senador Vanderlan Cardoso não é um ataque, é um exercício democrático. Então, vamos fazer isso agora. Vamos pedir os nossos aposentados, seletistas, servidores que acreditam no projeto, vamos cobrar agora para que o senador não retire. Não compre a ideia que é matéria estranha a medida provisória. É matéria correlata, é matéria aperfeiçoada da medida provisória que o trabalhador seletista tem o seu salário reduzido. Muitos aposentados viraram esteio da família porque esses seletistas perderam emprego, foram demitidos, porque muitas empresas quebraram com isolamento. Essa que é a verdade. Quem paga o trabalhador é a venda do produto. Se as empresas deixaram de vender o seu produto, elas naturalmente fecharam as fábricas, ou o comércio estava fechado, não vendia para ninguém, e com que dinheiro eles iam pagar os seus? E a medida provisória dá um alento, faz com que ele reduza a sua carga horária, que ele acesse o seguro-desemprego. E vamos complementar, já que ele tem a carga horária reduzida e que ele possa complementar sua renda, ter um acesso a um crédito com juros baixo em relação ao mercado. Como o senador Eduardo Braga falou e o Felipe rebateu. Os juros é alto, mas é mais alto ainda se ele pegar o que é débito em conta, que é de 20% ao mês. Se ele pegar com agiota, é muito pior. Então, se é baixo, se é alto, é uma outra discussão que não cabe nesse momento. Então, por questões de protagonismo, que tudo indica que é isso, vão querer tirar a matéria da margem de 5%, aumento mais 5%, e depois vão querer enviar com o projeto para a Câmara dos Deputados. Capitão, respondendo uma pergunta, rapidinho, respondendo uma pergunta de leigo para que eles entendam, quem está nos assistindo. Em retirando, se isso acontece, volta ao projeto de lei para a Câmara, qual seria o processo? Eles podem alegar, doutor Milton, excelente pergunta, como eles estão alegando que é matéria estranha, eles vão dizer que é inconstitucional colocar matérias que não são pertinentes ao assunto da medida provisória. Então, eles poderiam simplesmente retirar, através de recursos, retirar a matéria completa, sem mudar o texto da medida provisória original, sem mudar o texto, ele retira a matéria completa, alegando essa inconstitucionalidade, né? Alegando que é matéria estranha ao assunto da medida provisória. E o texto não voltaria para a Câmara dos Deputados. Capitão, só um adendo aí.
Pode falar, Luciano. Deixa eu falar aqui rapidinho. 3 pontos. Vou fazer um gancho desse aí que você falou. Não era necessário um parecer da CCJ nesse caso aí, não, para alegar inconstitucionalidade? Primeiro ponto. Segundo ponto. O aposentado não é bobo mais. O aposentado sabe muito bem quem está lutando por ele aqui e quem está atrapalhando. Então, a gente sabe muito bem, não adianta tentar o protagonismo nessa hora, que o aposentado não é bobo, a gente está aqui para orientar eles. A gente fez toda essa luta, a gente travou tudo isso para chegar até aqui e colocar essa matéria em pauta para ser votada lá no Senado. Aí agora, se eles vierem por questão de ego, tirar só para colocar depois, não vai haver mérito. A gente tem que lembrar eles disso, que o mérito é fazer o melhor para o povo, independente de quem está fazendo. Independente de quem está fazendo. Então, são esses 2 pontos. Um é só a questão do CCJ, que eu queria te perguntar, porque geralmente, quando a matéria trata de constitucionalidade, tem que vir com o parecer do CCJ. É uma pergunta. A segunda é essa questão. É um posicionamento. O povo não é bobo e o povo não vai esquecer quem está lutando por eles e quem está atrapalhando em busca de protagonismo. Como nós estamos no período de pandemia, o regulamento foi alterado para dar celeridade aos processos, né? Porque vivemos uma pandemia, não dá mais para ter aquela demora de passar em 3 comissões, inclusive na CCJ. Essa aprovação é em plenário mesmo. Então, na comissão mista é escolhido o relator da CCJ, né? E naquele mesmo momento que ele, antes de ler, ele dá o parecer, o parecer da comissão. A comissão mista já está em a CCJ. Lembrando que passou na Câmara dos Deputados, né? E fica estranho passar, ser constitucional na Câmara dos Deputados e ser inconstitucional no Senado. Né? Não, na verdade está mais do que claro que isso é uma briga de egos mesmo, sinceramente. E eles declaram isso. Exatamente. Só que o que a gente agora está chamando a atenção é justamente isso. O povo não é idiota, né? Já se sentem mais do que usados, e agora, na hora de terem uma contrapartida, o que eles recebem é um não por puro ego. Né? Então, isso não vai ficar em branco para o eleitor. O senador Eduardo Braga, ele fala que é a favor do mérito. Ele fala que concorda com o mérito, que não tem problema nenhum. Porém, essa alegação de matéria estranha está pegando corpo, né? Tem muitos partidos aderindo a isso. Não sei quem foi que teve essa estratégia, né? O PDT questionou isso. Também foi questionado, né? Engraçado que ele questionou que é matéria estranha, mas queria colocar não pagar a margem consignada. Quer dizer que para não pagar o empréstimo, né, é válido. Quer dizer que para aumentar a margem e não dar calote e pagar, não pode. Então, fica muito claro, como o nosso jornalista Milton falou, que é uma questão de ego, não é por ideológico nem por questões jurídicas, né? Ficou muito claro. O próprio senador... Será que pode falar, Rodrigo. Então, eles vendo que pegou popularidade isso, eles querem aproveitar, né? Aproveitar esse gancho, que tudo começou com você, né? Então, uma matéria que ninguém tinha interesse, né, capitão? Ninguém tinha interesse, agora criou popularidade, o povo todo a favor, aí agora é a hora exata para eles entrarem, né? E a maneira, o checkmate que eles querem dar é exatamente colocar como matéria estranha, já que eles não conseguiram, né, tirar o MP por conta do endividamento, que nós mostramos a eles, né, que realmente é um benefício, né? Não está dando nada de graça, mas é um benefício. Então, eu acho que a justificativa, o que eles querem colocar é exatamente colocar como matéria estranha. Como bem o senhor falou, na Câmara dos Deputados não era matéria estranha. Agora, entrar com essa justificativa é brincadeira mesmo. Como o Milton falou, ego. É verdade. É engraçado, nós falamos na live, né? A gente estava falando e você falou, eu te perguntei justamente isso. Por que você não deixou correr sozinho? Não, Felipe, eu quero deixar lá independente. Para mim, politicamente, você falando, que para você, politicamente, seria melhor ser aprovado sozinho e ser o pai da criança, né? Mas aí você abriu mão, colocou dentro da MP para andar mais rápido, agora eles querem tirar
é brincadeira. Nós não vamos permitir, Fala aí, a gente vai cobrar, a gente vai exigir, porque isso aí não é possível que em cima do laço, mais uma vez, eles vão usar de argumentos aí políticos para tirar. Então, a gente vai fazer a nossa parte agora, vai falar com o nosso povo, capitão. Com certeza, a gente vai fazer todas as movimentações necessárias para suprir a necessidade dessas pessoas aí que estão nos assistindo agora, mais de 1.000 pessoas aí, só no canal, mais os do Sandro, do Milton, do Felipe também, estão ao vivo, então a gente vai fazer a movimentação 1.300 pessoas agora ao vivo. Exatamente, a movimentação correta, vamos fazer acontecer. Vamos pedir para a equipe colocar aqui o contato do senador Vanderlan Cardoso. Coloca o contato do senador, as redes sociais, para pedir que cada aposentado, cada um que está ouvindo a live do Felipe Brito, do doutor Milton, doutor João, doutor Sandro, entrar em contato agora com o senador Vanderlan Cardoso, vamos encher a caixa, não só dele, dos demais senadores, mas principalmente dele, que ele que vai dar a palavra final, né? Se vai aceitar esse argumento de matéria estranha ou se vai rejeitar. Então, está nas mãos do senador Vanderlan Cardoso. Até me passaram a informação que o Vanderlan está excluindo os comentários das redes sociais dele. Que ele desativou os comentários. Mas nós vamos fazer ligação, nós vamos fazer tudo que for preciso aí para ele estar vendo e ouvindo as vozes de quem precisa. Não é as nossas vozes que vão estar lá, é as vozes das pessoas que precisam, né? Então, pode falar, Felipe. Pediu o Alexandre, que é o suporte do capitão, para mandar o link aqui para a gente no grupo, que a gente colocar os links aqui. Direcionar o link nos nossos comentários, que fica muito mais fácil de cobrar. Não só aqui na tela, vê se consegue mandar o link para a gente, todo mundo coloca no chat aqui. Todo mundo coloca no chat, tá? Para a gente correr aí para ver se a gente consegue reverter essa situação aí. Então, quando Pode falar. Aquela conversa que eu vinha do senador Everton, do PDT. Então, ele era a favor da suspensão do pagamento da margem consignável. Sim. Perfeito, também somos. Mas quer dizer que para suspensão da margem consignável não é matéria estranha. E o aumento da margem consignável se tornaria matéria estranha? Estão achando que o povo é burro? É idiota? Por isso essa revolta da população. Por isso que o nosso país fica desacreditado. Essa incoerência política torna os políticos, o Congresso, a política brasileira desacreditada. Essa incoerência quer dizer que o senador é a favor de não pagar o empréstimo, a margem consignável, colocar na medida provisória. E acha matéria estranha apenas aumentar a margem de 5%. Dá acesso ao aposentado, ao seletista, que está tendo seu trabalho, que está tendo o seu salário reduzido, dos aposentados que familiares perderam emprego para ajudar familiares, para abrir um negócio. Preferem deixar os aposentados, seletistas, na mão de agiota, na mão desses banqueiros que criaram um cartel no nosso país, cobrando juros abusivos. Pasmem, até a agiota está cobrando mais barato do que o banco. É triste falar isso. Verdade. É uma questão criminosa. É uma questão criminosa. Sou contra a agiotagem. É verdade. Mas a agiota está cobrando juros mais baixos que os bancos. E agora a gente quer dar acesso a um crédito que tem os juros mais baixos. Como o senador Eduardo falou, Alberto, os juros é alto. Mas é mais alto ainda os juros que é praticado no mercado. Capitão. Olha, essa falta de coerência, dos políticos, que torna a nossa classe desacreditada. Né? Mas não vamos desistir, não. Vamos levantar a cabeça, vamos cobrar. Guerreiro, a luta só acaba quando termina. Pode falar. Capitão, eu cheguei a entrar em contato com o Everton Rocha para contra-argumentar. Você sabe que eu sou chato e eu gosto de argumentar. Então, assim, vários argumentos foram feitos, tá? Inclusive quanto a isso, inclusive quanto ao fato de que a gente apoia a suspensão, e eu tentei argumentar com ele, e, infelizmente, ele foi redutível. A justificativa que ele passou para mim foi de que ele apoia o partido, que é o PDT, e é um posicionamento do partido, do PDT.
Só que cumpre lembrar que ele é líder no Senado, mas tem um presidente do partido, que é o Ciro Gomes. Então, ele é uma pessoa também que a gente tem que lembrar para mudar esse posicionamento. Porque a gente bem sabe que, por mais que o político tenha o posicionamento, a força do partido pesa muito. Pesa muito. E o presidente nacional do partido tem um peso maior ainda. Então, às vezes, se a gente não conseguir convencer diretamente o Vanderlan, que agora já se posicionou e falou que não vai convencer, talvez uma medida seria pressionar o presidente nacional do partido, que é o Ciro Gomes. O que o senhor acha sobre isso? O Ciro Gomes, ele é uma oposição declarada ao governo. Sim. Então, a medida provisória é uma medida que vem do governo. Então, não vai ser fácil o convencimento. Porém, ele, naturalmente, ele é favorável pelos pronunciamentos. Como ele quer também a questão da margem, suspender empréstimos consignados. Ele fala do SPC Serasa, que o governo poderia pagar essa dívida, tirar todos esses brasileiros, e 60 milhões de brasileiros que estão no SPC Serasa. Então, vejo que conversar com o Ciro Gomes, eu creio que até consigamos o convencimento dele. Eu acho que é uma alternativa, sim. Nós não temos nada a perder. A gente não tem nada a perder. É um processo democrático do convencimento. Como vocês convenceram o deputado? Vocês lembram do deputado Pompeu de Matos? Pompeu de Matos. Nós mudamos o posicionamento dele. Mudaram. PDT também. E isso é a beleza da democracia. A gente convence, né, conversa, mostra principalmente a questão do apoio popular. O político teme muito a questão do voto. Né? Então, saber que quem pediu para retirar a margem é inimigo dos aposentados. Tem que ficar muito claro. Os partidos e senadores que estão pedindo para retirar o projeto do aumento da margem de 5%, são inimigos dos aposentados. Preferem deixar os aposentados na mão de agiotas, na mão desses bancos que cobram juros altíssimos, do que dar acesso a um crédito com juros fáceis e dar oportunidade dele abrir um negócio, dele sair dos juros altos para ir para os juros baixos. É disso que a gente está falando. Então, não é matéria estranha. Então, tem que ficar claro. As mensagens têm que ficar muito claras nesse sentido. Que quem votar contra será considerado inimigo dos aposentados. Se o senador Vanderlan Cardoso tirar o projeto, vai ser considerado inimigo dos aposentados e pensionistas, principalmente, que é a classe que mais tem se mobilizado para esse projeto. E a gente vai, com certeza, divulgar amplamente essas pessoas que forem contra, que estão sendo contra o povo. E são milhares. Tem que pensar bem antes de ir contra o povo, porque o povo não é burro. Tá? O povo vai ficar sabendo das pessoas que irem contra. Eu sei que tem senadores aí que estão assistindo, então tomem cuidado antes de ir contra o povo. Então, por mim, eu acho que a gente tem que finalizar, cair em campo agora. Né? Se vocês querem continuar a live no perfil de cada um, para orientar os nossos aposentados, a cobrança de cada os 3 senadores do seu estado, cobrar todo mundo, o senador Vanderlan Cardoso, vamos ligar para os gabinetes, e-mails, redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né? A questão do Torcendo falou com o Ciro Gomes é viável também, então vamos manter a mobilização, temos tempo. Agora estamos chegando 5 para as 15 horas. Até entrar em pauta está previsto para as 16, mas isso às vezes pode demorar mais um pouco. Então, temos 1 hora no mínimo aí para fazer uma grande mobilização no país. Então, você que está aqui ao vivo na minha página, quero solicitar que você cobre o seu senador para que não retire o projeto do aumento da margem de 5%. Esse projeto é essencial para esse momento de pandemia. Então, vamos cobrar. E tem que ficar claro, o senador que pedir
para retirar o projeto, o partido que pedir para retirar o projeto se tornará inimigo de aposentados e pensionistas todo o país. Exatamente. Vamos partir para a movimentação, né, pessoal? A gente já recebeu as ordens aí também, né? Que nada mais do que exigir os direitos dos aposentados, e é para isso que a gente vai partir agora. Muito obrigado, capitão, mais uma vez, por estar junto com o povo. Parabéns aos meus colegas aí também que estão juntos nessa luta. E com certeza a gente vai seguir isso aí agora. Um grande abraço a todos aí. Felipe, quer deixar mensagem? Quero se despedir. Sim. Galera, vamos agora ficar todo mundo atento mais do que nunca nos canais. Nós vamos direcionar agora, vai bater um papo aqui rapidinho para ver qual é o direcionamento agora. É urgente, gente. Esse tempo todo, eu acho que a live mais urgente de todos os canais é hoje, é agora. Capitão, vamos passar... Vamos direcionar... Peraí, Felipe. Felipe. Ainda dá... Não. O Vanderlan me mandou uma mensagem aqui, ó. O Vanderlan falou que vai fazer o possível para manter o texto como veio da Câmara. Ele acabou de mandar um WhatsApp para mim aqui agora, tá? Ele vai fazer o possível para manter o texto do jeito que veio da Câmara, mas que ele está sofrendo pressão e tem que ligar. Então, o Vanderlan já está sabendo que vai manter, está tentando manter. Então, liga para os outros partidos, o PDT, para eles pararem de pressionar. E tem que pressionar, na verdade, todos os senadores, porque ninguém sabe exatamente quem está fazendo o quê. Então, a ordem agora é pressionar todos os senadores do seu estado. Identifica quem são os senadores dos seus estados e pressiona esses senadores para que apoiem a margem como ela está dentro da MP 936. Tá, então, ó, tô conversando com ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele falou que ele tá tentando manter aqui e ele tá sofrendo pressão, tá? E ele vai ter que entrar agora que ele vai para uma reunião. Pessoal, vamos cobrar de que ele mesmo falou que tá sofrendo pressão e ele vai fazer o possível para tentar manter o texto da margem, tá? Vamos lá, vamos partir pressão, então. Pressão, vamos lá. Bora. Então, só, o direcionamento é cada um cobrar o seu senador de cada estado, não é isso? Se você é do Rio, cobra o senador do Rio. Isso. Entra lá. Se alguém tiver aí a lista por estado já, passa pra gente já fazer uma postagem aqui e colocar. Vou colocar o link, pega aquele link do... Beleza, ó. Galera, pega com o João, que o João vai passar aqui pra gente, a gente vai colocar a lista pro estado. Tá, tem na descrição, quem está assistindo no canal da João Financeira já tem, e eu vou estar mandando para vocês também, para vocês colocar. Você vai mandar através de link? Isso. Sim, eu mando o link completo, tem aqui já, então, e já mando para vocês. Manda aí, João, que eu vou aproveitar a live aqui, para mandar aqui o link aqui do... Tem como mandar aí o link agora? Eu já vou mandar, deixa eu pegar aqui, então, o link aquele dos senadores que está da página da João. Aí é só para lembrar, se você é de Goiás, cobra o senador de Goiás, se você é do Rio, cobra do Rio, de São Paulo, do São Paulo, vai só para os 3 do seu estado, que aí focaliza em cada um. Tá, eu já vou colocar aqui para vocês na tela, então, pessoal, também, e daí vocês vão colocar para vocês. Não deixa cair a live. Tá, deixa para mim. Não deixa cair a live, não, só para a gente manter aqui os links. Tá, já... Tá bom. Beleza. Vamos continuar aqui, então, gente. Bora? Vamos continuar. Vamos sair. Continuar. Já vou colocar para vocês um abraço. aqui. Obrigado, capitão. Deus te abençoe aí, meu irmão. Obrigado por tudo. Um abraço, guerreiros. Um abraço, meus capitães mandou aí. A última mensagem aqui. Pode falar. Desculpa, capitão. Ele mandou a última mensagem aqui falando que está entrando para uma reunião, mas que ele vai tentar manter ao máximo que ele está do lado do povo. Gente, isso é bom, mas não deixe de cobrar de cada um do seu estado, tá? Eu coloquei aqui já para vocês. Principalmente, eu vou mandar aqui para colocar os líderes, né? A gente pode também direcionar os líderes que participam dessa reunião, onde é decidido se sai ou não sai o texto, é nas reuniões de liderança. Então, eu vou mandar agora aqui para vocês divulgarem os líderes de cada partido. Tá ok? Ok. Abraço, fica com Deus. Vamos para Valeu, capitão. Um abraço. Seguindo na live aí, pessoal, já está aí na descrição para vocês que estão nos assistindo agora. Tem o link ali que tem a descrição, todos os senadores, ali, todos eles para vocês cobrar. Cobrem primeiro do seu estado, depois cobrem os próximos. Os senadores vão seguindo a lista, né? Como o doutor Sandro falou agora há pouco, ele já estava em contato lá com o Vanderlan. Então, a gente tem que fazer a última movimentação agora é a hora.
do pessoal se movimentar. E quem está gostando que nós estamos trazendo essas notícias aí também, pode deixar o like aí nas lives de todo mundo aí, para nós subir isso aí, compartilhar, porque hoje é a última hora, hein, gente? É em cima do laço, o 5% está chegando aí, gente, e se a gente parar agora a movimentação, a gente pode morrer na praia. E ninguém quer morrer na praia. A gente está unindo todas as forças aqui, o pessoal mal dormiu, o Sandro ali também acordou cedinho, o Milton, o Felipe, tá todos os canais unidos aqui em prol de vocês. Então, peguem o link aí que está aí agora, ali na descrição tem também, acessem lá, peguem o e-mail do senador, pode fazer ligação. A movimentação que vocês fizerem agora é importante, gente. É a última hora, a hora dos 5%, né, Felipe? É isso aí. Gente, vamos continuar cobrando, porque é o que eu falei, né, João? A gente está cobrando desde o início, está desde o início nessa luta. Agora, é o que eu falei, a gente não pode nem um passo daremos atrás. Nem nós estamos aqui desde abril, março, não lembro mais, todos os dias cobrando. Chegar agora, né, aos 45 do segundo tempo, na prorrogação, perder, não. Vamos continuar a intensificar, agora mais do que nunca. Para tudo que você estiver fazendo, a gente já está colocando o link aqui, e vamos cobrar, ligar um a um, não vamos recuar agora, é agora botar toda a energia, sem descanso, e vamos sim aprovar essa margem, cara. Vamos sim aprovar essa margem. Ó, pessoal, é para ligar cada um para o seu senador. Eu reitero, porque tem gente aqui que vai ficar perdida. É cada um para o seu senador, cada um vai pegar o contato, tá? E colocar para o seu senador específico, do seu estado, viu? Do seu estado. Olha lá na lista lá. E lembrando, né, depois a gente vai ter... Pode falar, Alexandre. Pode falar, Alexandre. Sim. Beleza, e o pessoal também tem que estar convidado depois, né? Que a votação, em princípio, ela está já pautada para as 4 horas, né? Eu vou estar transmitindo também com placar eletrônico ali, acompanhando os votos dos senadores ali. Então, a gente vai transmitir para vocês, e isso vai ser importante para a gente acompanhar, saber o que está acontecendo, porque a gente está torcendo que aconteça, mas a hora é agora da gente cobrar todos os senadores. Está aqui na descrição, todos os colegas aí já colocaram, acho que o Milton deu um probleminha na conexão, ele já vai voltar, o Felipe colocou no canal dele, o Sandro também. Essa movimentação, já vou colocar na... Pode falar, Felipe. Vou colocar na descrição aqui também, fica mais fácil. Quem já vou entrar aqui, já vou colocar na descrição. Dá para mudar a descrição aqui online, ô Felipe? Pode falar. Dá sim, vai no... Entra como se fosse assistir. Como se fosse assistir isso. Só editar. Deixa eu colocar. Pessoal, estou colocando aqui, então, que eu vou só editar aqui e colocar na descrição aqui. Beleza. Isso aí. A gente está fazendo toda essa movimentação, que é a última hora, gente. É a prorrogação. Nós estamos na Copa do Mundo aqui. Você se já imagine, na Copa do Mundo, nos pênaltis aí, e para você chutar agora e fazer o gol é cobrar os senadores. Peraí. Tirar da pauta. Ô, João, o senador mandou aqui, ó. Defendi hoje na CBN os 5% durante o debate com o senador Everton, tá? Ele colocou aqui que ele já debateu no debate lá na CBN. O Everton, o Vanderlan. Ah, tá, o relator. Vanderlan. Teve na CBN quem quiser pode olhar lá na CBN, teve uma reportagem, e ele defendeu em debate os 5% contra o Everton Rocha lá, viu? Ele acabou de me mandar aqui, tá? Então, estou avisando que, para quem quiser ver lá depois, o Vanderlan defendeu, e ele vai fazer o possível para manter, tá? Que bom, já é uma notícia boa a gente saber que pelo menos está sendo defendido. O pessoal que o Sandro falou agora nas palavras mais simples, é o cara que coloca em pauta lá, que é o relator, que é o Vanderlan Cardoso, ele está defendendo sim a margem, então a gente realmente tem que valorizar o Vanderlan Cardoso, ele está defendendo com o que ele pode, né? O Sandro acabou de falar que ele já defendeu, né? Então a gente sabe que quem está contra esse tal do Everton aí, que esse cara aí, a cobra vai fumar pro lado dele com certeza. A gente vai lembrar muito desse nome aí, senador Everton, que está contra, e quem votar contra a gente vai estar mostrando aqui nos nossos canais, porque é um direito de vocês saber quem está lutando contra o povo. Essa é a nossa missão é mostrar para vocês a verdade, trazer benefícios para vocês de verdade, e mostrar a cara deles, né, quem está indo contra o povo. Isso aí a gente vai fazer com certeza sempre aqui nos nossos canais. Os nossos canais estão abertos aí para vocês comentar, para vocês compartilhar, para soltar esse like aí, porque a defesa de vocês, quem está fazendo agora é nós, e nós estamos juntos de coração. Pode falar, Sandro. É aquilo que eu sempre falei, o processo
legislativo é um processo. Sempre correu sem ninguém olhar por eles. Imagina o que é você ter um processo na justiça e não tem advogado, não tem ninguém para te dar orientação, você só sabe o resultado final ali. Graças a Deus, o relator está do nosso lado. É uma grande vitória, isso é uma grande notícia. Está muito positivo, então, para nós aí, está próximo aí da votação que vai para começar às 4 horas da tarde e as últimas movimentações que nós estamos fazendo aí para vocês cobrar os senadores, para chutar o pênalti e fazer o gol, né, que estamos próximos, já estamos aí desde a 1 hora da tarde, Sandro, aí, sim, falando com o pessoal. Eu tomei já uns 250 chimarrão aqui e nem saí daqui ainda, tá, para estar falando com vocês, está passando as notícias, né? E o Lucas está aqui também, ele está sem o chimarrão porque não sai da minha mão, porque nós estamos pressionando aqui, nós estamos mantendo a pressão em cima dos senadores. Agora é a hora de você cobrar a todos os senadores do seu estado aí, e é para isso que a gente está fazendo essa live aí, horas e horas, sem levantar da cadeira por vocês. O está em contato aí com os senadores também, para que a gente receba as informações em tempo real, e depois, o canal junto comigo, eu vou transmitir para vocês a votação também. Vai ser importante nós acompanhar aí. Vamos ver o que o Sandro está recebendo. O Felipe também está concentrado com o povo dele lá. Pode falar aí, Sandro, tem notícia aí também. E a gente está recebendo coisa em tempo real, tá? Para a gente passar para vocês. Está correndo atrás, está pedindo a movimentação e passando os passos para vocês. O que a gente tem que fazer agora, que está em cima do laço. A votação está prevista, está pautada para as 4 horas da tarde. E é para isso que a gente está fazendo toda essa movimentação aí, ficando em live direto, conversando com vocês, tomando chimarrão, tomando café. Tem gente que está comendo aí também, assistindo. Muita gente está nervosa, nem dormiu direito, né, pessoal? E a gente não pode ficar parado, a gente tem que continuar movimentando. Tem alguns dias que eu nem como, cara. Tem vários dias que eu nem como. O Felipe está magrinho já, o Felipe já emagreceu ali. Só como pão e salgado, cara, e água. Não consigo mais parar. Outra coisa, gente, eu estava conversando com a assessoria do relator, ele sempre fala na liderança. Caiu o teu áudio, Felipe. Caiu o teu áudio. Agora sim, Felipe. Sofrendo pressão da liderança. Não, tem gente me ligando, gente está no grupo e me ligando. Então, gente, está sofrendo pressão, nós temos que sim cobrar. Já estou colocando na descrição aqui, está demorando um pouquinho, mas vou colocar, já estou colocando aqui na descrição o telefone. Então, o direcionamento é cada um cobrar o seu estado, né? Para não ficar uma coisa desorganizada. Cada um cobra o seu estado, tá? Aqui o YouTube está dando uma travadinha aqui, mas já estou colocando aqui, João, na descrição. Você vai na descrição do vídeo aqui e vai ligar para o seu senador. Cada um liga para o seu estado, gente. Se não der para ligar, também manda e-mail, né, Felipe? Porque eles não estão atendendo telefone, manda e-mail, vai na rede social, faz o que quiser. E o Sandro também tem alguma informação aí, Sandro, que já estava atendendo aí, quem é que está te ligando aí? Sim, é uma pessoa que já falou aqui, já ligou e ele falou que ele já entregou o relatório sem alterar o texto. Não quer dizer que ele não vai ser atacado. Deixa eu explicar para vocês o ponto jurídico. Vocês estão me ouvindo, beleza? Tá tudo certo. Tá. Deixa eu explicar o ponto jurídico. É o seguinte. Ótimo, tá ótimo. Só para a gente entender, é meio chatinho aqui a forma que eu vou explicar, mas vai dar para entender. Depois que cai na mão do presidente do Senado, ele denomina ali e define quem vai ser o relator. E o relator é o Vanderlan. Quem tem poder de incluir ou excluir emendas e manter ou tirar o texto é esse relator. Só que esse texto vai para votação. E na votação, cada um vai fazer um debate sobre manter ou excluir. Mesmo que ele já manteve, lá na votação, cada um vai fazer um debate. E esse debate é no intuito de tentar convencer os outros do seu ponto de vista. Tá? Então, se a maioria opinar por tirar a margem, mesmo depois que já está lá dentro, é possível. Tá? Então, assim, para vocês entenderem, o relator, ele define se tira ou não. Ele já é um cara que já tinha o poder de jogar a bola fora logo aqui. Ele não fez isso e ele manteve. Depois, cai lá para todo mundo votar, para os 81 votarem.
esses 81 que vão votar, se der a maioria, eles podem tirar o texto. Se não der a maioria, não tira o texto. Então, a gente tem que pressionar cada um dos estados, porque não é porque o relator manteve o texto que o negócio está salvo, não. Entenderam? Mas já é uma bola dentro. Já ganhamos um reforço ali, porque chegou sem ter nada alterado. Beleza? Então, o papo agora é, vamos manter a cobrança para cada senador, para na hora dos argumentos lá, vamos deixar as pessoas que são contra falando sozinho. Entendeu? Se tem um ou outro senador que é irredutível, deixa ele falando sozinho, não tem problema. Igual esse que já se mostrou irredutível, não tem problema. Se ele cantar sozinho, mandurinha não faz verão. Tá? Então, o foco agora é não ter maioria na votação ali, porque se trata de um rito ordinário, é um MP, mas o rito dele é comum. Entendeu? Então, é maioria simples. Não pode passar maioria simples a favor dele. Entenderam? Foi meio complexo, deu para entender. Só para ver, então, agora o texto ele está mantido, então, falando em palavras bem simples, vamos ver, está mantido, e agora vai ser discutido se esse texto que está à margem junto vai ser votado. Nesse momento está acontecendo isso aí. Está acontecendo uma votação lá agora para ver se vai ser votado hoje à margem. Então, por isso que é importante quem está com o número de telefone dos senadores, aí, quem está com e-mail, porque eles estão sentindo a pressão do povo, nós estamos dando os passos para vocês, como que a gente tem que pressionar, né, Sandro? Porque isso faz a diferença, né? E o legal é que, assim, de certa forma, essa cobrança que houve nas redes sociais de quem se manifestou contra, eu não vou nem falar o nome, de quem se manifestou contra, gerou um certo impacto lá dentro do Senado. Os outros viram o que aconteceu e o reflexo negativo disso. Então, isso foi muito favorável para a gente. Isso aqui é aquilo que eu digo, que todo poder emana do povo, que o Exército forma através de seus representantes ou de forma direta. Nós também podemos exercer o poder de forma direta e como? É cobrando, é nas urnas, questionando, mostrando o caminho. Exigindo. O que eu digo é que antes, infelizmente, nós, povo brasileiro, parecia um monte de barata tonta. Cada um correndo para um canto, ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora não. Peraí, quem que é a bola da vez? Agora a gente já sabe quem que é a bola da vez. Peraí. Primeiro, vamos convencer o relator? Vamos. E o relator está do nosso lado, foi convencido. E agora, vamos convencer os outros para não votar contra. Vamos manter essa linha de raciocínio aí. E o engraçado é que, vamos falar, um mês atrás, porque esse movimento começou, bem dizer, há um mês. Há um mês atrás, quem é que ia ouvir falar que um grupo de youtubers aqui ia estar pressionando o senador e ele ia estar mandando para a gente que, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Quem que ia pensar que eles iam nos ouvir? E, Sandra, até interromper por um motivo importante. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal, não sei se vocês falaram também, porque aqui a cobra fuma. Eu não sei. No canal aqui eu quero colocar o nome e mostrar a cara de quem votar contra. Eu posso, juridicamente, falar isso aí aqui no canal? Posso mostrar, o senador tal votou contra. Eles são funcionários do povo. Você deve. Aí, você não pode, não. Você deve. Tá? Quem está ali no mandato está exercendo um cargo público. Cada palavra, ele tem imunidade parlamentar porque ele pode falar o que ele quiser. Até um crime de ofensa ali, ele pode falar que ele não vai responder porque ele está dentro do mandato parlamentar dele, chama-se imunidade. Só que, em contrapartida, tudo que ele faz em prol do mandato é uma ação pública. Então, a imagem dele, não adianta o deputado tentar, eu vou te processar porque você usou minha imagem. Não, ele é um... Exatamente, por isso que eu estou te pedindo isso, porque depois de uma live que eu fiz lá, que eu divulguei os nomes, falei, vou falar quem a gente está contra agora é o Everton, porque ele está contra o povo, veio, não sei se é assessor, o que é para mim parar de falar para o povo essas coisas, como é. Ninguém vai me parar aqui também. Não, então, gente... Ainda mais que eu estou defendido pelo Sandro aqui, que é o nosso advogado. A gente está nada mais, nada menos do que exercendo a cidadania através disso. Então, esse trabalho é louvável de todo mundo que está fazendo aqui. O correto é a gente mostrar para o povo, porque assim também não adianta só falar e não mostrar também a luta que a gente passa. A gente aqui, a gente está perdendo dias. Eu falo muito do João, do Milton, do Felipe, que a gente perde dias com a família, a gente às vezes perde. Eu já estou tendo cliente reclamando de mim aqui porque eu estou dando mais tempo e atenção para isso do que para o meu escritório. Mas por quê? Porque a causa é nobre e a causa é justa. Cara, a gente tem que parar para pensar que a gente não tem que pensar só no nosso umbigo, não. Por quê? Porque amanhã
a coisa vai inverter. Os aposentados seremos nós. E se a gente não deixar bons exemplos, quem que vai lutar pela gente? Quem que vai estar do nosso lado? Então, nós temos que ser o exemplo para a próxima geração, porque amanhã a coisa vai inverter. Amanhã é nós que vamos estar do outro lado da tela, cobrando ali, pedindo, ajuda, ajuda, e outras pessoas de cá e falar, nós estamos melhorando o país. Então, nós estamos organizando o país para lutar por essas pessoas que estão aí hoje, mas para deixar um paísinho melhor para a gente também, e com bons exemplos para os nossos filhos, para fazer o que os nossos pais nos ensinaram, lutar pelo próximo. Exatamente, isso aí, lindas palavras aí do Sandro, né, que a gente realmente vem no aprendizado, né, nós estamos sem bigode, né, Sandro, a gente fez a barba, nós viemos do fio do bigode, né, dos nossos pais, exemplos bonitos de histórias aí, que a gente está passando aí para os aposentados, e essa luta aí não é fácil, gente, o Felipe ali também, o cara tá cansado lá, chega a tá vermelho lá, o Felipe já direto ali sentado na cadeira, peleando, então não é brincadeira, o Felipe está comendo só pão e água ali, o homem está sendo sustentado, alguém vem trazer um pãozinho, água, o homem nem vai comer, já emagreceu quantos quilos aí, Felipe? Pô, nem sei, cara. O que acontece? Engraçado, eu estava aqui falando, né, sobre o doutor Sandro falou sobre os clientes reclamando. Olha o que aconteceu comigo. Tem gente que nos contrata e tudo mais, a gente não sabia muito, né? Achava que a margem já estava sendo aprovada. E muita gente falou, Felipe, você não está me dando mais atenção. Eu vou fazer uma margem de 5% com outro. Eu falei, olha, eu não estou te dando atenção porque eu estou lutando para aprovar a margem. E muita gente... Teve um cliente que me bloqueou. Eu vou fazer com outro essa margem, porque já tem gente me ligando. E eu vou fazer com o outro, você não quer me atender, você não quer fazer, olha só, eu estou off para atender, não é mais o Rio de Janeiro, é o Brasil todo, para ajudar todo mundo, isso vai beneficiar todo mundo, outros correspondentes bancários. Então, assim, gente, não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo que eu falei, gente, não adianta assinar contrato agora e tal, tudo mais, mas os correspondentes vieram em cima de mim, mas o que eu falei é o seguinte, nós temos que lutar para aprovar a margem primeiro, não é isso? A gente tem que lutar para provar. É como a gente fala, parecia que o jogo já estava ganho, né? É igual, aí você vai, deixa o outro time virar. Não, a gente tem que estar atento. Eu preciso primeiro aprovar mais e depois a gente pensar assim, cara, vamos dar entrada? Porque depois de passar no Senado ainda demora um tempinho. Legal, cara. A galera está digitando, tudo bem, faz parte do trabalho. A galera que é do telemarketing também, ótimo, está fazendo trabalho, tem que mostrar também que está trabalhando. Mas a minha prioridade, Felipe Brito, hoje, a minha prioridade é tentar aprovar os 5%. Exatamente. Então não adianta nada. Eu acho que, até um recado para os meus clientes, que o intuito do canal no início também, eu venho falando aqui, foi criar o canal, né, para diminuir. Ao invés de ficar mandando vídeo falando sobre a margem, eu criei um canal, eu mando o link para não pesar o telefone do cliente e explodiu aí. Então eu estava sempre comunicando com o cliente. Aí eu fui começar a entender, né? Que, na verdade, muita gente está reclamando aqui no canal, eu acho que acredito no João também, doutor Sandro, que essa margem está demorando muito. Está desde março que eu assinei o contrato. Mas, na verdade, a gente começou a pegar... Ela se movimentou depois que a gente começou a cobrar, foi em abril. Então, não está demorando, não. Se o aposentado, os canais também, os correspondentes, não cobrassem, isso já está parado até hoje. E falar em cobrar, então, né, Felipe? Falar em cobrar, o pessoal até parou. O pessoal mandou mensagem aqui perguntando, tu já colocou aí também no canal, né, o link, né, Felipe, para o pessoal votar, né? O pessoal chamar o pessoal, né, os senadores, ó, pessoal, a nossa live agora, pessoal, o intuito é o link. Nós estamos no segundo tempo, já passamos da prorrogação e estamos no pênalti. Exatamente. Olha a descrição dos canais aí, quem está assistindo o Sandro, quem está assistindo a João Financeira, quem está assistindo o Felipe Brito, e vão lá e pode parar até de assistir, quem quiser aí, porque tem que realmente cobrar agora, né? É o momento agora de cobrar. Quem está chegando agora tem que cobrar. E outra coisa que eu sempre falo no canal, tá? O que a gente precisa? Esse movimento que nasceu há quase um mês, assim, muita gente ainda não viu a proporção do que está acontecendo. Da força que a gente está ganhando e do temor que a gente está passando para os políticos. Por quê? Infelizmente, sempre cai um para ser como se diz, o exemplo dos outros, né? Do que acontece com quem vai contra o povo. E que a gente está mostrando o que acontece com o povo, tá? Quando o povo está unido. Então, o que eu falo? É importante se inscrever no nosso canal, não só no meu, no canal de todo mundo aqui, de quem está ajudando.
o meu, o do Felipe, o do João, do Milton, mas também de quem você vê que está lutando a seu favor. É ótimo os canais que estão dando notícia aí, beleza. Mas o canal que está... Agora é a bola da vez, é do canal que está lutando para vocês. Por quê? Porque a partir do momento que vocês não dão mais força, não é porque ninguém aqui precisa de canal. O João é um empresário bem-sucedido, o Felipe, o Milton, um jornalista, eu sou um advogado. Eu vou te falar que isso aqui que o YouTube dá, não dá nem para comparar o que dá para ganhar quando a gente está na atividade. Mas a questão não é essa. A questão é que quanto mais gente tem aqui, com certeza, mais força a gente tem que pressionar. Hoje, só para vocês terem noção, o meu canal deve ter mais ou menos, está chegando nos 3 milhões de visualização em um mês. Eu montei ele tem um pouco mais de um mês. Felipe, quantas milhões de visualizações você tem? Por aí também, né? 2.600, 2.700, quase 3. Esperando os 3. Então, juntos, a gente chega aqui, fora os outros que ajudam, mas nós 4 juntos aqui, vamos falar de 10 milhões de visualizações por mês, tá? Qual político que não tem medo disso? Põe aí você que está do outro lado. Se você fosse político e alguém chegasse para pressionar e falar, olha, o povo está querendo isso. Aqui, ó, eu tô com 5 mil comentários no meu canal, onde o povo quer aprovação da margem. Você seria louco de ir contra isso? Então, a força que vocês dão para nós é quando a gente tem esse poder, é essa procuração para a gente ser a voz de vocês. Ó, advogado trabalha assim. Você não chega lá no escritório, o cara fala, assine isso aqui para mim, que agora deixa comigo. E o cara vai, luta por você. Você senta numa sala ali de frente ao juiz, fica de boca fechada e o advogado rasga o verbo. Nós estamos sendo os advogados de vocês. A procuração que vocês nos dão é a força que vocês nos dão aqui. Exatamente. Sim, e lembrando, né, Sandro, complementando o que você falou, são coisas plausíveis, são coisas que são necessidades. Não é uma coisa que vai ser dada. Pensa quanta luta é para conseguir uma coisa na política desse Brasil, o quanto de voz precisa, o quanto de força a gente está fazendo para aprovar uma coisa que é uma necessidade. E é por isso que a gente precisa de vocês, quando vocês chegam nos nossos canais lá, que soltam o like, compartilham nosso vídeo, e principalmente quando se inscreve no nosso canal, vocês estão dando, que nem o Sandro falou, a procuração, essa voz, vocês deixam lá quando vocês se inscrevem no nosso canal, quando vocês compartilham nossos vídeos. E isso é importante, vocês vão estar espalhando o bem para as pessoas, o bem comum, porque a gente só fala o quê? A gente só fala aqui o que é bom para vocês. A gente não está falando o que é bom para o Sandro, o que é bom para o João, o que é bom para o Felipe. É a voz de vocês que está aqui no nosso canal, que a gente espalha para o Brasil inteiro. Digamos assim, em um mês dá 10 mil visualizações, em 3 meses o Brasil inteiro vê o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, o que vocês estão pedindo para a gente fazer. Então, o quão importante é a nossa voz hoje, né, que Deus está nos abençoando e está deixando a gente falar em nome de vocês, porque vocês estão permitindo isso. Isso que nos deixa feliz. Pode falar. João, e só lembrando uma coisa. Imagina se nós 3 estivesse lá sentado numa rodinha lá tomando um chimarrão sem canal do YouTube e nós 3 tivéssemos a ideia de criar o 14º salário. Nós ia gritar no escuro. A gente ia gritar no escuro. Mas através desse canal do YouTube, só para vocês entenderem, através desse canal do YouTube aqui, em 5 dias a gente conseguiu movimentar de forma recorde, conseguiu quase 70 mil assinaturas, o negócio já está lá dentro do Senado. O Paulo Paim já ouviu, eu já cheguei a conversar com o Paulo Paim pessoalmente, com o assessor de Paulo Paim, que já vai marcar para a gente falar pessoalmente, e isso já se transformou em uma ideia legislativa, em pouco mais de uma semana, já se transformou em ideia legislativa, e ele já quer pautar. E outra, já teve 2 senadores que já veio se manifestaram, o Marcos Duval já se manifestou sobre ser favorável ao 14º, o Alexandre Catarato, já veio e se manifestou também que é favorável. Então, assim, do que adianta eu falar isso para 1 ou 2, 3 pessoas? Então, é isso que é importante. A gente está aqui para a gente ter força para representar. Tá? Você acha que se fosse pessoas que não tivessem esse poder de representação do povo, aqui através desse canal, os políticos iam estar nos ouvindo? Vocês acham que se eu tivesse pedido só para o meu vizinho aqui mandar e-mail para cobrar do senador lá, você acha que teria dado essa repercussão? Que o capitão Alberto Neto estaria aqui falando com a gente? Que o Vanderlan Cardoso teria mandado uma mensagem aqui ao vivo falando, não, eu estou do lado de vocês, eu vou mandar o texto igual o povo pediu? É impossível. Então, essa é a necessidade
Isso que eu reitero para a gente se manter firme e forte e reforçar. Cada um reforçar o canal do outro e daquele que está lutando por você. Se o cara está lutando por você, vai lá e se inscreve no canal dele. Não é, Felipe? Com certeza. Com certeza. É o que eu falo, cara. Nossa união aqui, a mais de 5%, só foi o começo, né? Só foi o começo. A mais de 5% é porque veio trazer realmente benefício. Nos unimos aí para conseguir o 14º salário, né? Salário emergencial, que realmente é um benefício. E é o que eu falo, se não fosse a união dos canais, que foi uma ideia em conjunto, né, Sandro? Foi uma ideia em conjunto. Ficamos na discussão, vamos lutar pelo 14º. O Milton deu a ideia, porque o Milton tinha feito um vídeo, né, falando justamente sobre isso, que o 13º não foi nenhum benefício. É isso? Não é benefício. Foi um adiantamento. Muita gente já tinha programado, né? Já estava programado pagar as contas em dezembro. E tiveram essa antecipação e dinheiro na mão é vendaval. Ninguém segura dinheiro. Então, no final do ano, não vai ter dinheiro. Isso é o que eu estava falando. Eu estava falando, fiz a live de manhã, que é o seguinte, o dinheiro está indo na mão errada primeiro. O auxílio emergencial deveria passar na mão primeiro do aposentado, que ele que está na faixa de risco. Passa na mão dele para ele ir no comércio. Nós que somos jovens deveríamos estar trabalhando, né? E esse dinheiro vir para a gente. E está fazendo o contrário. Vem na nossa mão. Como eles não estão no mercado de trabalho, esse dinheiro não vai para o aposentado. Então, antes deveria ser o contrário. Primeiro chegar aos aposentados, essa ajuda, para vir no nosso comércio. Né? Os jovens estão trabalhando, o funcionário. Então, acho que está invertendo. E o 14º salário não é nenhum absurdo. Eu vi uma reportagem, tem várias empresas devendo um absurdo de INSS. Então, bilhões de reais. É só cobrar essas empresas, coloca na economia, tá aí o 14º salário. Simples assim. Todo mundo deve. Por que o aposentado, que mais só... Eu aguento. Eu provavelmente, vou falar aqui, né, para todo mundo, provavelmente eu estou com coronavírus. Meus pais estão, meu filho, todo mundo. Eu vou fazer um teste. Eu não estou até evitando sair. Provavelmente eu estou. Mas eu aguento, não estou quase sentindo. Às vezes, quando eu pego, meu pai está lá arrebentado. E ele trabalha de carteira assinada. Meu pai tem 73 anos, está com coronavírus. Ele complementa a renda dele. Ele é aposentado, né, e complementa a renda trabalhando. Não pode trabalhar, não está recebendo. E ele trabalha de carteira assinada, teve que... Entendeu? É complicado. Não. É complicado. É só para mim não esquecer que o Felipe entrou nesse adendo aí de não tem dinheiro. Cara, só para você ver, aqui eu sempre falo aqui no canal que aqui é um canal sem ideologia. Aqui não tem direita nem esquerda. Tem povo lutando. Tá? Não existe ideologia nesse canal. Tanto é que para a gente aprovar a margem, a gente precisa do apoio do Paulo Paim, que é do PT, para percorrer todo o caminho ali, ter votação de todos os partidos, para chegar no Bolsonaro e o Bolsonaro sancionar. Então, isso aqui, ó, ideologia não condiz com política, não condiz com aprovação de lei, isso não é lógico. Então, aqui é um canal sem ideologia. Então, o que eu estou aqui para falar? A gente está aqui para pegar ideias boas, vindas de lá, do Congresso, ou a gente mesmo vai ouvir vocês aqui e vai colocar ideia para vocês, que hoje a gente pode, através dos canais. E se essa ideia do 14º está vigorando, é por quê? É porque a gente pensou muito bem. Olha só, eu falei aqui, ô Felipe, primeiro, recursos para pagar isso aí, recursos para pagar o 14º, para manter. Uma que vai fomentar a economia em dezembro, né? O cara lá do botequim, o cara lá da feirinha que vende as frutas para fazer a ceia de final de ano, a farmácia que vende um remedinho, ela precisa desse dinheiro em dezembro, vai fazer falta. Só que a questão é a seguinte, a Lei 8.213, ela que estabelece a forma de custear, tá? Primeira coisa, você sabia, ô Felipe, você ou o João, Felipe, você sabia que tudo que é apreendido pelo tráfico de drogas é levado a leilão, é vendido, e 50% vai só para a Previdência Social, tudo. Por exemplo, se eu apreender uma fazenda que estava plantando maconha, e ela vale 5 milhões, e foi vendida num leilão de 5 milhões, 2,5 milhões vai para a Previdência. Você sabia disso? Não. Tá. Você sabia de que... Tem os outros impostos também. Oi? Os impostos também. E outra, o Moro, que é o ministro da Justiça, ele bate no peito que nunca se apreendeu tanto
durante esse último mandato, que ele fez um trabalho de impacto mesmo no tráfico. Então, o dinheiro entrou. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma contribuição que se chama Contribuição Patronal Previdenciária e um imposto que chama CSLL. Estou falando agora, é meio chato, mas eu sou tributarista para me explicar aqui os argumentos. Esses dois, um incide sobre o lucro líquido e outro sobre a folha de pagamento. Segundo, nunca se contratou tanto, porque com o governo conseguiu dar um up na economia, o PIB estava negativo e passou a ser positivo. O resultado disso é o quê? Entrou dinheiro. Por quê? Porque a economia movimentou. A economia movimentando, o que acontece? Entra mais dinheiro nos cofres públicos. Então, dinheiro tem. A questão é saber geri-lo. E o argumento que não vai ter dinheiro, esse não procede. Então, a nossa vontade, o que a gente quer é que isso seja sancionado pelo presidente Bolsonaro. A informação que a gente tem do presidente, né, do Bolsonaro, é que ele seria a favor dessa MP, né, o segundo até o capitão passou para nós essa informação, que seria né, conivente, seria favorável nós aprovar essa margem e ele sancionar logo, porque ele seria de acordo. Então, a gente está próximo aí de uma votação, a gente está fazendo essa live aí desde 1h da tarde, a gente está direto aqui sentado, estamos só tomando chimarrão, não consegui comer ainda também em prol de vocês. Né? Então, todo mundo está pedindo para que vocês cobrem agora, os senadores, porque está para ser votado agora às 4h da tarde, vou transmitir no canal da João Financeira, e para nós fazer o bicho pegar e para nós aprovar de uma vez essa margem aí, gente. É isso aí, João, é isso aí. A gente tem que continuar pressionando, a gente tem que continuar cobrando, que a gente precisa de aprovar essa margem. Até fugir um pouco do assunto, que a gente entrou no 14º aqui, né? Mas é uma pauta justa também, que eu acho que todo mundo quer. Mas, assim, com relação à margem, é continuar na luta. Não tem o que falar. É continuar na luta. A gente tem que continuar pressionando, cobrando. E o caminho aqui, ó, é ligar para os senadores, porque nada foi vencido, mas nada foi perdido. É luta, tá? Então, sem luta, a gente não vai ter vitória. Então, bora continuar cobrando. Eu acho que a gente podia já começar a cobrança. O que você acha? Vamos encerrar a live. Exatamente. O pessoal tá aí, ó, já sabe. Vamos partir para a luta. Comer uma coisa, né, para recuperar um pouco as forças. Os heróis aqui também ficam cansados. Também é humano. Então depois da vitória, a gente volta. Cada um no seu canal, faz a live aí e vamos conseguir essa vitória. Mas continuar cobrando. Vamos agora, que agora é hora de cobrar, tá? Agora é hora de cobrar. Ó, Zé Lima Galhães falou que cobrou o Paulo Paim, já cobraram o Romário aqui, a galera tá na luta, então vamos pra luta também. Vamos lá. A gente vai encerrar a live, mas vamos continuar cobrando. Um abraço aí para quem ficou aqui até agora. Tem gente que estava aí desde o começo, né? Um abraço para esse pessoal, quem chegou agora. A gente ficou aqui desde o início até o final. Vamos lá. Tchau, gente. Bora. Até a próxima. Abraço, pessoal. Até mais. Fechado, Alexandre. Obrigado, viu? Até mais. Muito obrigado aí a todos. Fica com Deus. Valeu, galera. Valeu, Felipe. Cada um dos seus canais. Valeu para todo mundo. E se inscreva nos nossos canais, hein? Se inscreva nos nossos canais. É isso aí. Obrigado, Felipe. Abraço, viu? Até mais, galera. Abraço.